E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Hoje para falar sobre a cena de anime que superou todas as expectativas, principalmente o mangá. Então roda a vinheta. A cena em questão acontece no quarto episódio da terceira temporada e foi um episódio muito aclamado por todo mundo que assistiu naquele momento. Temos alguns spoilers leves sobre o vilão, sobre o momento que o anime tava, mas nada que vá diretamente ao plot da história, então não estraga totalmente a experiência, mas fala sobre alguma coisa naquele momento. Enfim, eu acho que vale a pena continuar o vídeo, mas se você não quiser nenhum spoilerzinho mesmo, tchau. E sim, esse é mais um daqueles vídeos mais técnicos que tem aqui no canal. A gente teve um falando sobre Koitouso, uma cena de um anime de romance, e como a direção acaba ajudando para passar os sentimentos e enaltecer coisas simples, tá aparecendo tudo aqui no card. E o segundo vídeo dessa série foi de Shingeki no Kyojin, onde a gente falou sobre uma cena em que a direção também utilizou o recurso narrativo para tirar sua atenção de um diálogo, botar você distante daquilo para te colocar na posição de um personagem confuso. Mas o que tem de diferente no vídeo de hoje? A gente vai ver daqui a pouco. Primeiro vamos repassar o contexto, repassar um pouco da história de Boku no Hero para quem tá assistindo esse vídeo e não conhece. O anime se passa no universo onde existem superpoderes, e por conta disso surgiu uma nova profissão: os super-heróis. Em consequência dessa profissão, tem também as academias, as escolas, que treinam e ensinam pequenos jovens a se tornarem heróis. E é exatamente isso que a história de Boku no Hero acompanha. Midoriya Izuku é uma pessoa que não tinha individualidade nenhuma, mas por conta de uma série de acontecimentos, herdou os poderes do seu ídolo, que por acaso era o maior super-herói da história. Midoriya e seus colegas de classe estão acampando em um lugar bem isolado e de repente a Liga dos Vilões aparece, que é o grupo de malfeitores principal da série. E no meio desse caos temos um personagem importante, o pequeno Kouta. Kouta é um garoto que tinha demonstrado que odiava heróis, e a gente descobre mais pra frente que ele odeia justamente porque os pais dele eram heróis e morreram numa missão. Os pais dele morreram tentando proteger pessoas. E isso é uma coisa que é difícil para os familiares conseguirem lidar, principalmente quando se é uma criança. Koutaにとってヒーローは理解できない気持ち悪い人種なんだよ。E por isso gerou muito conflito, gerou muita discussão dele com o Midoriya, principalmente, já que o Midoriya sempre quis ser um herói e o Kouta odeia heróis. E no momento da invasão, o Kouta estava na montanha, pensando, refletindo sobre a vida, ele tinha fugido do pessoal do acampamento. E o Midoriya, naquele momento, já pega e fala: putz, alguém precisa salvar ele, eu sei onde ele tá, e sai correndo para tentar proteger o garoto. Ele vai com a maior das intenções, tentando fazer com que o Kouta evitasse algum problema com vilões. Mas quando ele chega lá, o maior problema de todos já havia chegado: muscular. Papai! Mamãe! Muscular é um vilão bastante sádico, extremamente forte, e sua individualidade faz com que os seus músculos, suas fibras dos músculos, se potencializem, então a velocidade dele fica muito maior, a sua força também, e todas as características físicas, basicamente. E como o Midoriya chegou lá, e ele era um dos estudantes da UA, que é a escola que a Liga dos Vilões estava atacando, eles precisam lutar. Só que tem um porém: o muscular é muito mais rápido, muito mais forte e muito mais experiente do que o Midoriya. Então o protagonista acaba levando a pior, sem muita dificuldade pro vilão. No meio de toda essa discussão, a gente descobre uma coisa que intensifica a parada. O muscular foi o vilão que matou os pais do Kouta. Então acaba se tornando muito mais pessoal.
お互いやりてえことやった結果さ。 Mas Guto, o que tem de tão especial nessa cena, que é um vilão secundário, é um vilão que não tem importância quase nenhuma para a trama, o que tem de tão especial para fazer um vídeo especificamente, exclusivamente sobre ela? Aspectos técnicos. E qual é esse aspecto que tem de tão foda nesse momento, principalmente? A trilha sonora. E por trilha sonora, deixe-me explicar exatamente o verdadeiro significado dessa palavra. Associamos trilha sonora à música. A música do background que está tocando, as cantorias, coisas diretamente associadas à música, e isso é uma associação incorreta para os termos cinematográficos. O que a gente chama de trilha sonora nada mais é do que a trilha musical. Esse é o termo correto, porque trilha sonora, na verdade, engloba todos os tipos de som do filme. Então, dentro da classificação de trilha sonora, a gente tem a trilha musical, temos os ruídos, que englobam a questão de efeitos sonoros, foley, coisa desse estilo. Temos as vozes, que podem ser tanto de diálogo como de voice-over. Voice-over é um outro termo que é interessante, é importante que o pessoal saiba, que pode ser tanto narração quanto pensamento de personagem. É basicamente uma voz que está por cima de tudo e não está sendo diegeticamente colocada dentro da cena. Diegese é um outro termo cinematográfico para algo que está acontecendo dentro da obra e está sendo ouvido na obra. Como, por exemplo, se você escutar uma música na caixa de som. Aquela música é uma música diegética, porque o personagem está escutando e o espectador também. E dentro da classificação de trilha sonora, temos também o silêncio. O silêncio faz parte disso e é muito importante quando bem utilizado, que é também o caso dessa cena e provavelmente o caso das grandes e maiores cenas dos animes. Dá pra pensar em vários momentos que tiveram o silêncio como um recurso narrativo e fez com que a cena ficasse maravilhosamente melhor. E aqui especificamente nessa cena de Boku no Hero, eu tava tentando entender por que ela é tão melhor no anime do que no mangá. Eu peguei o mangá pra assistir, ver lado a lado, os enquadramentos são praticamente os mesmos, tem apenas alguns acréscimos aqui e ali, mas nada tão absurdo, não é nada que se distancie demais, não é uma revolução na animação. E aí que a gente volta pro ponto da trilha sonora. Todos os elementos, todos os sons usados nessa sequência, nessa cena, são muito bem encaixados e têm um propósito muito claro. Claro que o ritmo de uma animação acaba contribuindo bastante para conseguir enaltecer um sentimento como o da cena, tipo você estender algum enquadramento, fazer com que ele dure bastante ou fazer um outro mais rapidinho, porém com a qualidade absurda da trilha musical que tá tocando ao fundo. Uma trilha, inclusive, digna de últimos episódios de anime, de tão épica, de tão profunda que é aquilo, passa todo um sentimento de heroísmo junto com sacrifício. O quanto o herói precisa sacrificar para conseguir proteger, para conseguir realizar seu objetivo. E no meio disso, o Midoriya leva um soco extremamente forte e está sendo encurralado. Ele está sendo empurrado para trás. E o que o anime faz? Silêncio. Uma pausa sonora e decidem voltar apenas com a trilha musical junto com a voz do Midoriya. Aquela voz sofrida, aquela voz dolorida, amplificando ainda mais o sentimento de imersão naquela cena. Nós nos tornamos o Midoriya. Cada respirada pesada e difícil que ele dá é nossa. Com um sentimento de heroísmo, com a trilha sonora tocando muito alto no fundo e a dublagem excepcional do Yamashita Daiki, parece que estamos fazendo tudo certo, mas mesmo assim, ainda é perigoso. Alguma coisa pode dar errado. E nisso, o Midoriya vai ficando cada vez mais sendo sufocado por aquele grande e poderoso soco do muscular. Ele começa a lembrar das frases do seu mentor que sempre te ajudaram e até mesmo pede desculpas para sua mãe. Parecia que aquele realmente ia ser o último momento do protagonista. E então, mais uma pausa sonora.
totalmente anticlimática de propósito. Kouta tira água no muscular, chamando a atenção do vilão, e nesse momento de respiro, o brilho volta aos olhos do Midoriya. Ele reúne toda a sua pouca força restante e começa a se levantar, usando o seu poder no corpo inteiro, e assim conseguir derrotar o vilão completamente. E para finalizar o episódio, mais um pedacinho do arco do trauma do Kouta. Sua guardiã sempre disse que um dia poderia surgir alguém que fosse proteger o menino, e ele entenderia exatamente o significado de ser super-herói. あんたもいつかきっと出会う時が来る。そしたらわかる。何も知らないくせにどうしてそこまで命を落としてあんたを救う。 Assim que surgisse alguém que fosse o super-herói dele. 僕のヒーロー。